Olá, estamos no ar com o Primavera Saúde e o nosso tema de hoje é hábitos alimentares. Nós vamos falar sobre os hábitos alimentares porque cada vez mais, nos dias atuais, os cardápios estão mudados. Muitos produtos estão sendo retirados do prato, né? Para isso eu vou receber aqui no estúdio a nutricionista Daniele Rocha. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, Daniele, essas mudanças alimentares, realmente a gente percebe que muita gente tem cortado alguns produtos, cortado carboidratos ou outros, enfim, outros ingredientes, né, do prato e daquilo que se cozinha. Isso tem sido feito por restrições ou por opção, realmente? Na realidade, hoje a gente está aí cada vez mais com excesso de informação, né? Muita informação, principalmente pela internet, que tem aumentado cada vez mais nos últimos anos, né? E eu costumo dizer que o excesso de informação mata informação, né? Então hoje tem muita informação e as pessoas não sabem nem o que fazer ou por onde começar e fazem por conta, né? Começam fazendo sozinhas, muitas vezes levando a sérios riscos de saúde, que é o que a gente tem visto no consultório, assim, com bastante frequência, né? E hoje existe, inclusive, muita informação, é o que eu tenho visto, assim, muita informação e pouca verdade. Né? O que é essa muita informação, pouca verdade? O que é verdade para mim? Qual é a minha verdade pode não ser a verdade para você, né? O que o seu organismo precisa, como é que é a sua rotina, o seu dia a dia, as doenças que você tem, então o seu todo, né? Os seus hábitos alimentares, relação à questão da cultura alimentar, né? Onde a pessoa vive, a cultura também alimentar que a família tem, não só a pessoa, mas a família como um todo, né? Então quando a gente vai ver a alimentação do nosso paciente, do indivíduo, a gente vê o todo dele, né? E através desse todo, a saúde dele, como está no estado atual, os exames bioquímicos, a rotina, os exercícios, o dia a dia, o sono, são muitas coisas que a gente leva em consideração para ver o que deve ser feito para aquele indivíduo ou não, né? O que coloca, o que não coloca. E eu costumo até dizer, às vezes, a gente melhorando 50% em relação ao estado que ele está, já está ótimo. Não precisa fazer aquela coisa toda e tirar tudo aquilo, né? Mas aos pouquinhos ir arrumando. E é o que tem sido feito, né? Mudanças muito drásticas até, né? Na questão do cardápio, por exemplo, retirar completamente o carboidrato do seu dia a dia. Com muito, assim, a gente tem visto cada vez mais. As pessoas estão com medo de comer carboidrato. Virou um vilão. Virou um vilão, assim, mas o que acontece, né? Depois que veio essa questão assim da revolução industrial, né, da indústria alimentícia, principalmente ali na década de 90, né, veio os sucos de pacotinho e veio as coisas industrializadas. Até ali as pessoas não sabiam, a gente não sabia aonde que aquilo ali iria nos levar. Né? A gente não fazia ideia do quão mal poderia fazer. E hoje a gente está vendo isso, né? A gente está pagando esse preço, né, de tudo isso que aconteceu ali na década de 90 com esses produtos alimentícios que vieram com muita força. Mas naquela época a gente não sabia o quão mal poderia fazer, tanto é que todo mundo comia. Isso pode ser uma das explicações para essa questão de que hoje em dia a gente percebe muito intolerâncias e alergias a alimentos que não se via há poucos anos atrás. Com certeza. Mas, na realidade, as intolerâncias a gente vê com muita frequência, assim, na prática clínica, por as pessoas consumirem sempre a mesma coisa. A gente vê, assim, dando muita intolerância ao trigo, ao leite, ao ovo, principalmente alimentos que são proteínas alergênicas, assim. Mas as intolerâncias, elas têm acontecido muito por as pessoas comerem sempre as mesmas coisas. Inclusive, eu vejo dando intolerância ao feijão, à maçã, a banana, castanhas. Por quê? Como é que funciona, né? Tudo que o nosso corpo vai ingerir, todo alimento que a gente ingere, o corpo precisa quebrar aquele alimento. O corpo precisa digerir o alimento, o corpo precisa quebrar o alimento em micropartículas. E quem faz isso no nosso corpo são as enzimas. A gente tem enzimas específicas, que são substâncias que o corpo produz, que fazem a quebra do alimento. E uma intolerância é quando o organismo começa a parar de produzir aquelas enzimas. Ou não produz mais nada, ou produz de forma insuficiente. Então você não tem mais a enzima para digerir e fazer a quebra daquele alimento. Então você come o alimento, você não tem mais a enzima ou tem insuficiente, o corpo não aceita mais aquele alimento. Por isso que o corpo reage com sintomas, né?
dor de cabeça, intestino preso ou diarreia, gases, estufamento, até insônia, dores nas articulações, tem relação com as intolerâncias alimentares também, rinite, sinusite, então tem como prevenir, então, desenvolver essa intolerância? Com certeza, com certeza. Variando a alimentação. O que a gente precisa entender, eu até tenho visto as pessoas consumirem assim mais bons alimentos até. Consumirem mais bons alimentos. Mas todo dia é o mesmo bom alimento. Todo dia é a mesma coisa. Vamos dar um exemplo. Segunda-feira, ovo. Terça-feira, ovo. Quarta-feira, ovo. Quinta-feira, ovo, na mesma refeição. Chega sexta-feira, naquele horário, o próprio corpo já sabe que vai comer ovo. Então, é sempre as mesmas enzimas que o corpo está usando, né? E elas vão também cansando, elas vão cansando, vão cansando. E uma hora elas vão elas vão diminuindo a produção delas mesmas. E é onde a pessoa se torna intolerante ao alimento. Mas a intolerância é reversível. A gente consegue muitas intolerâncias reverter. Qualquer intolerância? Depende da quantidade da enzima, né, que a pessoa está produzindo, sim. Se ela não tem quase mais nada dessa enzima, já é mais difícil. Se já está num nível de se ainda está num nível de intolerância leve, a gente consegue reverter. Muitas vezes sim. Né? A gente precisa fazer o tratamento adequado para aquilo dali. Né? Outra coisa em relação às intolerâncias é a questão de também da tanto automedicação, né, essa mudança de hábitos quando se faz sem a procura de um profissional. Quando eu sinto que o meu organismo muda quando eu tomo leite, por exemplo, e eu decido por conta própria retirar o leite, é correto fazer isso ou eu deveria procurar um profissional? O correto é procurar um profissional, claro, né, para entender o que está acontecendo no organismo daquela pessoa. Né, porque se uma pessoa, por exemplo, tem sintomas da intolerância, como enxaqueca ou estufamento, né, fica com muita distensão abdominal, com muitos gases, a rinite começa a atacar, a pessoa, com certeza, ela pode estar retirando aquele alimento se ela sente que faz mal para ela, com certeza. Mas a gente precisa saber se, por exemplo, ela está com intolerância à lactose. É reversível? O quadro dela dá para reverter? Então, muitas vezes ela tira por conta e nem sabe que dá para reverter aquele quadro e lá na frente poder voltar a consumir. Sendo que quando ela voltar a consumir, não vai sentir mais nada. E no caso ainda de ela cortar, né, cortar completamente o leite ou glúten, né, ou enfim, tantas outras intolerâncias, isso de alguma forma desequilibra o organismo também, porque ela deixa de consumir algo que está também no glúten, que pode favorecer, que está no leite, enfim, no próprio cálcio. Depende da situação, né, se a gente pegar os laticínios, por exemplo, tá, as pessoas que mais têm deficiência de cálcio nos ossos são as pessoas que mais bebem leite. São as pessoas que mais bebem leite. O leite, ele tem cálcio, ele tem outros nutrientes também, e só que ele vai ser adequado para aquele organismo que pode receber ele também, né? Então, assim, por exemplo, se a gente pegar um gergelim, um brócolis, uma couve, também tem bastante cálcio. O leite tem mais, mas a pouca quantidade de cálcio que tem no brócolis, tem no gergelim, tem na couve, é uma quantidade que o corpo absorve bem. Ele é um cálcio biodisponível, que a gente costuma dizer, para o organismo, né? E o que tem acontecido muito hoje também, essa questão do leite, eu não sou contra o leite. E também não sou a favor. Eu sou contra para aquela pessoa que ele não vai fazer bem, que o organismo não aceita aquele alimento, né, no caso de uma intolerância ou até de uma alergia, e sou a favor para aquela pessoa que é saudável, que quando consome não sente nada, não tem nenhum problema relacionado ao consumo dele, né? Mas eu sempre costumo dizer, né, é saudável, não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhum problema relacionado com leite, não tem gases, não tem rinite, né? O leite, ele tem uma proteína específica que ataca bastante a rinite, mas se não tem problema nenhum desse, então vai lá num leitinho mais natural, né, um queijinho que é feito lá no sítio, da forma mais natural possível, sem esses aditivos químicos, tudo isso que é utilizado para preservar o alimento mais tempo na prateleira do supermercado. Esses aditivos fazem muito mal também. Às vezes é mais o aditivo do que até o leite em si, tá? Dependendo da quantidade que foi utilizada. Então vai lá e pega uma manteiga, né, artesanal, ao invés dessas margarinas, que é gordura trans, gordura vegetal hidrogenada, extremamente maléfica, que realmente entope as artérias e realmente tem relação com câncer também.
Esses alimentos industrializados têm sido vilões aí da alimentação? Dependendo da frequência do consumo, com certeza, né? Uma coisa é o hábito, né? A rotina, outra coisa é a exceção, né? Ah, vai lá na casa de alguém, né? E não tem a sua manteiga e tem a margarina, come a manteiga. O que conta é o hábito, né? O dia a dia, o que a gente coloca para dentro no dia a dia, né? E a gente tem que entender que a gente não para pensar nisso. Mas o nosso corpo, ele é todo formado por nutrientes. Todo o nosso corpo é formado por nutrientes. A nossa pele é formada por nutrientes, o nosso cabelo é formado por nutrientes, os nossos ossos são formados por nutrientes, né? O nosso músculo é formado por nutriente, tudo no corpo, o nosso DNA é formado por nutriente. Então, se a gente não ingerir esses nutrientes, os nutrientes que são compatíveis, né, com essa natureza estrutural do próprio corpo, o corpo não vai funcionar como deve. Ele vai ir capengando e as doenças vão vindo, como a gente tem visto cada vez mais, né? E se a gente for até ver em relação à questão do carboidrato, que você me perguntou antes, carboidrato é extremamente essencial para o funcionamento do organismo. A tireoide depende do carboidrato para poder ser produzida. 20% da produção da tireoide depende de carboidrato. Tá? O restante é a própria produção do organismo e 20% vem da ingesta de carboidrato. Selênio também, tireoide não funciona sem, não é produzida sem a quantidade necessária de selênio que o organismo precisa durante o dia. Tireoide depende de selênio para poder funcionar. Então, por isso, olha a importância dos nutrientes. E o carboidrato, testosterona, alguns outros hormônios também dependem de carboidrato para serem produzidos. E se eu cortar completamente o carboidrato do meu dia a dia, eu posso substituir de outra forma ou não? Mas aí, que tipo de carboidrato, sim? Se eu corto completamente, enfim, não como mais arroz, não como mais batata, que é o principal que o pessoal corta, né? Arroz, macarrão, batata, enfim. Pode prejudicar esses pontos que você falou, por exemplo? Com certeza, com certeza. O principal carboidrato que a gente precisa, o que a gente necessita é o carboidrato natural, né? Então, quanto mais vindo da terra, quanto mais ali da terra vir e menos processado for, porque daí perde todos os nutrientes também um alimento, né? Então, se for uma fruta, um aipim, um feijão, tem carboidrato, os legumes tem, a cenoura tem. A gente só pensa no arroz, assim, né? Ou no pão. O pão, se a gente for ver, não é essencial, porque ele quase não nos nutre. Agora, um aipim, né, uma fruta, uma mandioca, um milho, esses aí sim tem nutriente. O pão refinado não tem nada, né? Pão d'água, pão fatiado de farinha branca, ali é uma farinha que eles pegaram o trigo da plantação, tiraram a casca, começaram a moer, foram refinando. Até chegar na prateleira, foi tudo embora. Não tem mais nada. Então, não tem funcionalidade nenhuma para o organismo. Só que as pessoas gostam, porque lembra que eu falei que também tem a questão cultural? É da nossa cultura daqui, né? O cafezinho, com pãozinho, com bolinho. Se for para outros locais do nosso país, lá para cima, é mais cuscuz, uma tapioca. Né? Então, também tem essa questão cultural. E é da nossa cultura aqui. Só que no dia a dia, ingerir alimento que não nutre, que não tem nada, também não está certo. Então, a gente pode estar fazendo um pão mais natural, né? Eu ir lá, comprar farinha integral, fazer um pão caseiro em casa. Hoje também eles vendem, né, alguns pães caseiros integrais, assim, com farinha até integral orgânica, que é maravilhosa. No mercado tem para vender farinha integral orgânica. Ou seja, o trigo não foi usado agrotóxico, não foi usado nada. E ali daí veio da terra. Então, é mais nutritivo. Então, inclusive, tem locais aqui na nossa cidade que eles fazem pães integrais com farinha integral orgânica. Lojas de produtos naturais. Só a gente procurar que a gente acha. E o carboidrato, ele é essencial. É essencial. Teve um estudo, inclusive, nos Estados Unidos, olha só que interessante. Um estudo onde mostrou, um estudo eletrônico, que mostrou que se a metade dos americanos consumissem uma fruta a mais por dia, se a metade dos americanos comessem só uma fruta a mais por dia, aí nesse estudo tinha americanos que não consumiam nenhuma fruta, tinha americanos que consumiam uma, duas, independente da quantidade, se a metade deles consumissem só uma fruta a mais no dia, 30 mil americanos não morreriam de câncer por ano. Nossa. Olha só.
Não está muito longe daqui do Brasil. Não né? está muito longe, com certeza. Inclusive, tá independente de agrotóxico, o estudo mostrou. Só do poder dos nutrientes das frutas. E, inclusive, o que a gente tem visto assim no consultório, as pessoas para tentar emagrecer ou com medo da frutose, enfim, da fruta. A frutose da fruta é uma frutose natural, diferente da frutose do milho que eles adicionam nos produtos alimentícios, né? Que tem uma frutose, assim, um teor de frutose, e meu Deus, não tem nem comparação. Sem falar que a frutose da fruta é natural, com as fibras e os nutrientes, né? E as pessoas estão tirando até a fruta também, com medo de comer a fruta. Vamos fazer uma pausa rapidinho, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essa alimentação saudável, sobre hábitos alimentares, a gente vai para o intervalo e volta já já. Nós estamos falando de hábitos alimentares e falando sobre alimentação saudável. A Daniele Rocha, a gente estava conversando antes do intervalo, né, doutora, sobre essa questão de que o alimento não é, a alimentação em si não é um vilão, né? Você falou sobre os pães, dá para se alimentar bem, sem sofrimento, trocando alguns produtos por outros mais saudáveis? Com certeza, com certeza. E a gente tem que entender que a gente tem que levar isso para a nossa vida, né? Eu sempre falo, dieta tem hora para começar e hora para terminar. Mudança de hábito, não. Reeducação alimentar, não. É algo que que a gente leva para a nossa vida toda. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, né, não quer ter um peso saudável ou saúde só por 1 mês, 2 meses, 3 meses, e sim para vida toda. E quando a gente faz mudança assim, quando a gente faz algo muito radical, inclusive deixar muitas vezes até de comer, ficar com peso na consciência, até porque às vezes vai comer um pãozinho na casa da amiga, isso a gente não consegue levar por muito tempo. E o que acaba acontecendo? Compulsão alimentar depois. Chega uma hora, a pessoa chuta o balde e começa a comer. A gente falou do carboidrato, por exemplo, que é a principal mudança que a gente vê nos cardápios hoje. Quem tira completamente o carboidrato tem essa necessidade de voltar a comer e essa compulsão pode vir realmente? Normalmente quem tira assim, totalmente a gente não tem como tirar, porque a pessoa vai consumir um legume, que tem também o carboidrato, feijão também tem, né? Então, mas quando a pessoa chega assim no ponto, o que acontece? O que eu não acho correto? Nem o extremo, né? Nem tirar e nem comer demais. As pessoas não estão sabendo encontrar um ponto de equilíbrio em tudo na vida. Então, com o alimento não está sendo diferente, né? Então, nem tirar, mas também nem comer demais. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Essa falta de encontrar o equilíbrio tem gerado nas pessoas medo de comer? Com certeza, com certeza. Com certeza. A gente percebe, por exemplo, no tal do jejum intermitente, né? Sem saber o que deixar de comer, deixo de comer tudo. Isso é um hábito que tem sido encontrado, uma dieta que tem se tornado cada vez mais comum também? Aí a gente volta também para aquela questão da internet e redes sociais, né? Que é muita informação. Então, as pessoas elas não estão sabendo lidar com tanta informação também. Então, onde elas pegam um pouco daqui, um pouco dali, acabam fazendo de tudo, né? O jejum, cientificamente, ele tem mostrado benefícios em algumas doenças, inclusive como HIV também, câncer também, né? Mas a gente tem que ver a realidade da pessoa, do paciente. Vamos dar um exemplo aqui. Na realidade, o jejum, né, a origem dele já vem muito antes de Cristo, né? Começou muito antes de Cristo. Lá, se for estudar na Bíblia, se for estudar que é onde começou, na época de Moisés, até antes disso, já existia o jejum, porque era uma prática religiosa, né? Eles usavam como fortalecimento espiritual. E até hoje ainda é utilizado, né?
depois veio o Ramadã, ali os muçulmanos que também praticam o jejum. Então, na verdade, a origem dele é em relação a essa questão espiritual, né? Depois começou a estudar, né? Ficar tantas horas sem se alimentar, pode ajudar nisso, pode ajudar naquilo, mas por quê? Porque as pessoas também comiam o tempo todo, né? Não dá tempo nem do sistema digestório descansar, eu costumo dizer, né? Então, o jejum, ele tem até seus benefícios. Por exemplo, fazer um jejum de 10 horas, mas à noite, né? Não precisa se alimentar meia-noite, acordar às 5, 6 da manhã, né? A pessoa está sempre, ou você está sempre comendo, né? Sempre comendo. Então, se ela for dormir às 10 da noite e se for se alimentar às 10 da manhã, ali umas 8 da manhã, ficar umas 10 horas sem se alimentar, para o organismo também é interessante. O sistema digestório dá uma descansada também. E até como eu estava ali explicando, né? O ser humano, ele é um ser diurno e não noturno. Né? Então, ele foi feito, né? Ele foi programado para trabalhar, para se alimentar durante o dia. E de noite é hora de descansar, de relaxar, hora do sono. Alguns hormônios são produzidos durante o sono, que são hormônios essenciais. Tanto é que tem pessoas que trabalham à noite, né? Trabalham à noite, não dormem à noite. Normalmente essas pessoas têm mais problema com peso, mais fome, mais apetite, né? Mas voltando a essa questão ali do jejum, é interessante à noite, pelo menos umas 10 horas. Agora, durante o dia, depende de cada pessoa também, né? Vamos dar aqui um exemplo. A pessoa almoçou meio-dia, chega à tarde, ela não tem apetite, ali 3, 4 horas. Não tem o porquê obrigar ela a se alimentar. E vamos supor que vai chegar à noite em casa, 7 horas, ela também não tem até tanta fome, ela come assim com equilíbrio. Tudo certo. Agora, aquela pessoa que almoçou meio-dia, não comeu nada à tarde, chega à noite morrendo de fome. Acumula. Quer comer até né, o pé da mesa se deixar. Essa pessoa é interessante fazer um lanchinho à tarde. Então tem que ver, né, se aquele jejum, se aquela pessoa consegue fazer, se é para ela, se não é para ela. Então tem que avaliar cada um. Na questão do emagrecimento, por exemplo, é possível que uma pessoa emagreça mais comendo de tempos em tempos do que simplesmente parando de comer? Com certeza, com certeza. Até depende do que ela for comer daí, né? Depende do que ela for... Por exemplo, se a gente for ver farinha refinada, essas farinhas brancas, né? Lembra que eu falei, ó, tudo mais da terra. Tudo mais da terra, né? Tudo que vem da terra tem a fibra. Tem fibra. E a fibra, o organismo leva, em média, no mínimo umas 2 horas para o corpo digerir, no mínimo. Então, aquele alimento veio da terra, tem a fibra, você vai ingerir, e o corpo vai levar em média 2, 3 horas para estar digerindo assim. E o que acontece? Aquele alimento vai se transformar em glicose. O alimento que vem da terra, ele se transforma em glicose no nosso organismo, que é fonte de energia para o corpo, né? Só que por ter fibra, vai levar horas para aquela glicose ir entrando nas nossas células no corpo. Então o pâncreas vai produzindo insulina devagarzinho, de boa, né? Devagarzinho. Agora, aquele alimento que não tem fibra, vamos dar um exemplo, uma farinha branca, o corpo leva em média 20 minutos para digerir. 20 minutos. O que tem a fibra, frutas, vegetais, o corpo vai levar umas 2, 3 horas por ter a fibra. E a farinha branca, o arroz branco, que é refinado, o corpo leva 20 minutos para digerir. Ou seja, se transforma em glicose muito rápido também daí. Aí, a glicose aumenta mais rápido, o pâncreas vão produzir insulina, né? Vão produzir insulina para dar conta dessa glicose toda. E esse excesso de insulina, o corpo começa também a estocar na forma de gordura. E é isso que acontece. Então, depende do que for comer. Depende do que for comer. Esse cuidado é preciso ter à noite também pela questão do tempo de digestão ou é... Qualquer horário. Rotineiro. Rotineiro, qualquer horário. Antes do intervalo, a gente estava falando também sobre a questão das frutas, né? E que é uma das coisas que as pessoas cortam na dieta justamente porque, vou cortar todo o açúcar, mas fruta tem frutose, corto também. Como é essa questão? A fruta, em que ela é diferente do açúcar, dos outros açúcares que a gente deve cortar? Se a gente pegar, por exemplo, um açúcar refinado, né? Ele veio lá da cana eles fizeram um melado, do melado eles fizeram a rapadura,
Da rapadura fizeram o açúcar mascavo, do açúcar mascavo fizeram o demerara, depois o demerara fizeram o cristal e depois fizeram um refinado. Tudo que tem esse processo já preocupa um pouco. Já preocupa, né? Sem falar na quantidade de aditivos que é utilizado nesse processo todo de refinamento, né? Como nos óleos também, os óleos convencionais, né? Soja, milho, enfim, eles usam muito produto químico na refinaria e no açúcar não é diferente, né? E chega naquele refinado ali, não tem mais nada, não serve para nada. E o banho de aditivo químico que foi para fazer esse processo de refinamento também, né? Então, é diferente do açúcar da fruta, né? Que está ali na sua forma in natura, natural, né? Com os nutrientes. Se a gente pegar, por exemplo, frutas com cor vermelho para o roxo, se a gente pegar ali na linha do morango, da uva, o que dá essa coloração vermelho indo para o roxo são substâncias ali na fruta, na beterraba inclusive também, são substâncias que dão essa coloração roxa, que quando a gente ingere essa substância, que é o resveratrol, antocianinas, são compostos que entram dentro das nossas células, se ligam no DNA e ativam genes no DNA, genes que eliminam toxinas que estão dentro das células. Olha. Então, é essencial consumir. Essencial. Doutora, já se encaminhando para o fim da nossa entrevista, né? Eu queria que, se você puder dar umas dicas aí. Então, já que a gente está falando de hábitos alimentares, de alimentação saudável, dicas para quem está nos assistindo de como se alimentar de forma saudável. Claro que depende de cada organismo, mas se puder mudar a partir de agora, o que poderia mudar? Com certeza, a minha primeira orientação é coma mais plantas. O que seriam as plantas? Frutas, legumes, vegetais. Primeira coisa, primeiro ponto. Segundo ponto, comam mais alimentos da terra, menos processado possível. E evitar alimentos com agrotóxico. O que tiver ao alcance de cada um, né? Achar alguém que planta, alguém que cultiva, ir na feira, numa hortinha. Então, assim, voltar lá como era antes, né? Mais da terra, mais natural, menos aditivos, então, e menos processado possível. Isso, assim, é geral para todos. E comam mais alimento e menos produto alimentício, que é pacotinhos e coisas embaladas. Tá certo. Obrigada, doutora. Que nós possamos falar muito mais aqui de alimentação saudável outras vezes. Obrigada também, obrigada a todos. A gente vai ficando por aqui com Primavera Saúde, a gente volta na semana que vem para falar mais de saúde, de bem-estar aqui na TV Primavera.